Ouvi dizer que o Novo Testamento está entre nós. Maravilhoso. Mas antes, devemos olhar para o passado e celebrar o presente deixado por Hirohiko Araki. Eu jurei proteger a palavra. E hoje, aqui e agora, contemplaremos o final de todas as coisas. A última parte de Mulheres Lindas em Poses Gulosas. Estejam preparados, meus amigos. Nunca se esqueçam da palavra. Após o sacrifício do nosso nobre herói, Weather Report, nossos heróis se encontram devastados, em lágrimas. Adeus, Weather Report. Mas a batalha estava apenas começando, rapaziada. Mas havia um momento para chorar pelos amigos perdidos no caminho. Mas a hora não era aquela, porque Pussy ainda estava solta. Weather Report havia deixado seu stand para seus amigos. O disco de memórias de Jotaro Kujo já havia sido enviado para o homem. E meteram o pé para sentar porrada em Pussy. Ah, que cena bonitinha. A Jorine estava exausta, mano. E ela acabou dormindo no ombro de Anasui. Que ceninha fofinha, que ceninha bonitinha. A galera fica toda besta que vira o crocodilo na rua. Mano, do nada, o Flintstone tirou um computador do umbigo dele. Enquanto isso, o nefasto padre Pussy estava chegando no seu plano final, na estação espacial. Só que o bicho já tava chumbado na droga, chumbado na cachaça. Tava completamente bêbado. Só que nesse momento, a gravidade daquele local começou a ficar toda distorcida, ficou um escaralho. Mano, do nada o carro começou a andar de ré, começou a andar pra trás. Os pássaros, pedra, tudo estava sendo atraído para algum lugar. O que será que estava acontecendo? Irmão, pessoas rodando na rua, rodando, todo mundo bêbado. Mano, era pneu voando, era tudo. E aí, irmão, a cabeçuda de Hermes Costela caiu voando do carro, ela de 4, socorro, galera. A Hermes ficou trepada no carro. Mano, a galera saiu pela janela, a Hermes saiu voando. Mano, a Jorine, ela soltou todo o braço dela e a Hermes foi embora. Sumiu! Eles ficaram presos no show por causa de Daivadan. Irmão, tá passando coqueiros voadores. Pussy, ele tava andando na parede igual a lagartixa. Surge uma criatura nefasta de seu corpo. Mano, tinha as minas tava cagando, elas saíram voando do banheiro, velho. Mano, a galera tava caindo pra cima. Jorine vem igual o Homem-Aranha. E aí, mano, ficou a loucura. A galera realmente estava caindo pro lado. Então surge ele das sombras. Quando Jorine percebeu, havia uma criatura estupidamente horrorosa do seu lado. Pau, mano, o bicho deu uma bicuda nela. Era ele, Shimun. Pau, a mão não. A mão de Jorine ficou pesando umas 200 toneladas. Calma aí. A mão da Jorine começou a desmanchar. Os músculos saíram pra fora da mão. Você já era. Olha o tamanho desse bicho. 21 de março de 2012. Jorine cara a cara com o próprio Satanás. E Pussy completamente maluco, mas ele estava lembrando dele, do homem mais gostoso que já pisou na terra. Dio! E o bicho tava lá igual a lagartixa esticada. Próximo Homem-Aranha não seria Miles Morales. Seria Pussy. Stone Refri! Mano, deu um gancho, o cara esquivou. Mano, o cara era muito rápido. Onde ele está? Buf, mano, o cara spawnou atrás dela. Mas ele ia dar uma moca! Ora. Mano, ele deu um golpe do Tekken 3 nela. Vamos me livrar de Jorine Kujo primeiro. Shimun era a fusão de White Snake com o bebê que se fundiu com o osso do pau do Dio, formando um dos stands mais poderosos já vistos. Olha a mão da Jorine, velho. Toda fudida, toda amassada. Mano, olha a criança mais inteligente do mundo, ele já entendeu o que estava acontecendo. Quando o Shimun toca, o alvo se torna o centro da gravidade, puxando tudo pro meio. Maldito seja Isaac Newton, que inventou a gravidade. Era tudo culpa dele. Nossa senhora, mas que pose deliciosa, cara. Se isso aqui não é guloso, eu não sei o que é. O bicho aí dentro da caixa. Olha a mãozinha, só pra dar uma no coco. Puf. Bicuda! Mano, ele só encostou na canela da Jorine. Cara, olha o poder do cara. Tudo que ele toca vira no avesso. É aqui que surgiu a expressão meu. Eu sei, vamos lá. Olha a lógica da Jorine. Tudo que ele toca vira no avesso. E tudo que ele toca de novo, vira no avesso de novo, então volta ao normal. É uma lógica pra umas pessoas muito inteligentes. A mão dela voltou ao normal. Nossa, que isso.
Calma aí, ô Araki. Ô, pau, brinca menos, que isso? Que pose foi essa? E o Shimun, cara, parecendo um cowboy em dia de rodeio, só segurando a fivela. Esse sabe os 10 mandamentos do amor. Movimento de mão, olha isso aqui, ó. Isso aqui é boxe. Isso aqui é Celino Popó de Freitas. Nossa senhora. Se ele acerta esse carrinho no Neymar, o bicho sai rolando até a volta redonda. Só que a perna de Jorin ficou presa, agora está enrascada. Ela não tem pra onde fugir. Aí do nada, mano, o animal do Anasui saiu voando. Vai, Teia! Mano, ela amarrou o Anasui no pescoço de Shimun. O bicho ficou enforcado ali, mano, a calvície dele, ó. Dá pra ver o White Snake ali dentro. Cara, esse stand é muito da hora, mano. E uma pose belíssima, que isso, cara. O Stan Lee viu o Jojo e voltou cheio de ideia pra criar o Homem-Aranha, né? Mano, o Shimun tava quase morrendo. O exército estava indo pro Piauí. Porque a gravidade lá tava um bagulho escaralhado. Era helicóptero caindo, era mãe gritando, era gente usando idoso de escudo. O centro da gravidade no Piauí estava alterado. O Shimun tava virando no avesso a linha da Jorin. Daivadan! Mano, olha isso aqui, mano. Isso aqui eu demorei pra entender. O Shimun, ele tava tentando virar no avesso a corda, a teia. Aí o Daivadan colocou a mão pra ele virar no avesso, porque senão ia cortar e eles iam cair pra cima, velho. Mano, a Jorin foi dar um murro em Shimun, mas existia uma barreira protetora. Subarashi era ele mesmo. Pussy! Ele começa a explicar que Maria estava destinada a perder o seu filho. A Jorin saiu voando. Ficou biruta. Ela tá caindo pra cima. Cara, Jojo é tão lindo que ele inverte a língua portuguesa, porque realmente Jorin está caindo para cima. Pau, mano, mas ele dá uma moca. Pau, foi pau. Pussy apenas se vira. Subarashi, vamos para dentro. Mano, ele deu um soco no umbigo de Jorin. Significava que ela ia virar no avesso de dentro pra fora. A Jorin começou a desmanchar. Pau, eu não posso nem olhar. Araki, o que você fez, Araki? Anasui! Não poderiam acreditar. A nossa heroína ficou com o umbigo invertido. Ela vai ficar com o umbigo pra fora? Um umbiguinho não. Eu não posso acreditar no que aconteceu. O Empório, ele recebeu um WhatsApp só com o símbolo da mão. Era ele. A mensagem que era segura que o pai tá on. Pussy tava fugindo. Sei lá o que aconteceu com o Pussy. Ah, não. Calma aí, cara. Calma aí. A gente consegue ver o poder dessa criatura com essa pose gulosa. Braço de xícara, pescocinho quebrado. Ai! Quanto poder, quanto exala uma energia poderosa. Apenas os gostosos conseguem fazer isso. Morram aqueles que não alcançam as poses gulosas. Mano, e um monte de galera pendurada na parede. Pussy, ele tava procurando aonde caiu o corpo da Jorin, porque ele deu um murro nela e saiu voando. Cara, Araki, me explica. Essa é uma das top cenas mais inexplicáveis que eu já vi, Araki. Quando eu vi essa cena, eu olhei pro meu copo, eu falei, não, calma aí. Alguém botou pitu no meu copo, não é possível que eu tô vendo isso. Pussy, ele olha pra trás, tá o Anasui igual uma aranha pendurada na parede. Ele vem rastejando igual uma barata. Ele arrebenta o cara. Mano, ele fuzila o Anasui na porrada. O Anasui explode. Só que aquele não era o Anasui, porque atrás do Pussy estava outro Anasui. Mano, igual uma lagarta. E aí o animal, em vez de só matar o Pussy, ele começa a falar com ele. Cara, o Daivadan... Calma aí, Araki! O Daivadan entrou no corpo de uma pessoa aleatória e transformou ela no Anasui. Até mesmo a roupa, a cor do cabelo, tudo. Agora eu entendo. É mais de uma das mensagens que Araki quis trazer para nós. Nem tudo que parece é o que parece. Tem coisa que parece e não é o que parece. Mano, o Anasui de 4. Pussy, eu não perdoo! Daivadan! Mano, calma. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu tô ficando tonto. Calma aí. Eu preciso me segurar em algum lugar. O Anasui foi dar um murro na cara do Pussy. A cara dele entrou pra dentro. A cara dele virou no avesso pra dentro. E ele esquivou do ataque. Não, calma aí, ó. Não, isso me lembra muito o dia que Butcherati desviou de um soco abrindo a própria cabeça. Não, calma aí, Araki. Isso daqui foi um escaralho. E aí ele voltou a cara dele no lugar. Você é um tolo, Anasui. Um gostoso, porém um tolo. Agora morra. Ele vai matar o Anasui. Aí vem só a mãozinha assim e toca nele, ó. Tipi. Mano, o Anasui saiu voando. Se não tivesse ali um bagulho, ele tinha morrido. Tava no espaço essa hora. Mano, só uma mãozinha. E era a mão com a tatuagem. Pussy não poderia acreditar. Ficou maluco. O Shimun começou a socar a pilastra, porque era pra Jorin ter virado no avesso. É impossível que ela estava viva ainda. Ele segue o rastro de sangue no chão. Aonde está você, Jorin? Aonde está? Venha, baiana, venha. Ele tacou gasolina, só que a gasolina tá voando. E ele queimou tudo. Aí o Jorin virou o Smoker do Mortal Kombat. Ela tava aparecendo escondida e pegando pelo pescoço, mas ele não conseguia ver ela. Mano, é o braço dela
Mano, e aí aconteceu... Não, isso daqui é um dos maiores mistérios da palavra. Hirohiko Araki jogou apenas uma semente de seu conhecimento aqui. O braço da Joryne, ele começou a esbagaçar. E aí ele virou um infinito. Ele virou um 8. E aí ele virou uma pista do Hot Wheels, o braço dela. A Joryne, ela transcendeu. Apareça, Joryne! Irmão, tinha a pista de Hot Wheels na barriga dela. Araki, me mostre o que é isso, Araki. Eu não tô entendendo nada. Mano, eu juro pra você, eu não sei explicar isso. Ela fez um bagulho, ela vira um infinito e aí ela inverte o invertível. Ela vira no avesso o impossível, cara. Ela ficou imbrochável. Olha o mortal. Nossa, mas cada dia mais guloso esse padre, que isso. Mano, e a Joryne, ela já tá... Ela virou um monte de 8, cara. Terei que usar a minha técnica secreta. Gloob, gloob. O padre, ele falou, se você não morre por stand, tu vai morrer na bala. Mano, o cara tirou o ferro, o quadrado, o trabuco. Pau, pau, pau. Sentou-lhe a bala na Joryne. Mano, Araki. Star Platina. Zawarudo. O tempo congelou, tudo foi paralisado. As balas congelaram no ar. Quando o tempo voltou de novo, Joryne não estava lá. Quando eu vi Star Platina, mano. O stand com cabelo. Ele veio, cara. Que saudade de ver ele dando um murro na cara desse filho da puta. Pau! Mano, mas ele estourou a cara do Pussy. Puf! Mano, o cara ficou no avesso. Ai. Era Hermes Costela. Ela tinha tacado um arpão e chegou lá, sei lá como. O homem havia voltado. Jotaro Kujo, segurando sua filha em seus braços. Puta, Araki, obrigado. E agora sabe por que o Jotaro usa uma roupa roxa? Porque Jotaro Kujo envelheceu igual um bom vinho. Papai! Ora, Jotaro Kujo! Mano, e o padre tá lá, mano, parecendo uma linguiça pendurada. Mano, aí o cara ficou maluco. O padre, ele pegou no ferro e saiu voando. E assim, os animal burro, em vez de dar um zauardo e rasgar, dar um fatality nele, ficaram olhando. Ah, é porque eles estavam olhando a bundinha do padre. Caraca, hein, Pussy, que bundinha durinha. Pussy revela que agora ele é o centro da gravidade de todas as coisas. Ele saiu voando, mano. E os caras deixaram ele embora. Falaram, vá-te embora, carniça. Mano, que cena bonitinha, cara. O Jotaro segurando a mão da Jolyne. Uma personagem que passou uma obra inteira com essa duplicidade. Ela foi abandonada pelo pai, ela sente raiva, mas ela passou o anime inteiro tentando trazê-lo de volta. Star Platina! Zawarudo! Shimon, congelado no céu. Ele parou o tempo e a Hermes tinha atirado no padre. Aí o Jotaro falou, agora você vai sentir o pau da família Kujo. E atacar um arpão nele, mano. Quando o tempo voltar a rodar, você vai virar churrasco com chimarrão. Mano, que isso, eu gelei. O Jotaro tava contando o tempo que faltava pro Zawarudo terminar. E aí, mano, o Pussy, ele olhou, ele conseguiu movimentar os olhos com os olhos parados. Assim como o Jotaro fez em sua luta contra Dio. Cara, que episódio especial, caraca, ó, um beijo. Jotaro não podia acreditar no que ele estava vendo. Shimon bateu nas balas e o arpão pegou na orelha do Pussy, mano. Mano, ele saiu rodando ali, ó. Gloob. Jotaro não podia acreditar que ele tinha errado. Ou será que o padre havia desviado? Meus amigos, passamos por muitas coisas juntas durante os últimos anos. Nos encontramos com vampiros. Os homens de pedra deram um novo sentido para uma palavra: guloso. Atravessamos o mundo para salvar uma mãe solteira. Investigamos uma cidade pacata, atrás de um serial killer. Contemplamos a Itália, o inexplicável, o inconcebível. E agora, eu sinto que eu transcendi. Porque Araki nos presenteou com o ápice das poses gulosas. Contemplem! Pussy ficou tão guloso que ele começou a emanar luz de dentro de seu corpo. E o Anasui tava igual uma lagartixa pendurado. Cara, isso aqui o Araki não pode ter bebido pouco. Ele não pode ter bebido pouco. São litros de cachaça pra acontecer isso. O Anasui vai dar um murro em Pussy. O braço dele abre e de dentro dele sai uma criatura bizarra, esquisita. Made in Heaven. Todos eles acordaram no meio do Piauí. Pussy havia desaparecido. Jotaro, frio e calculista, tava tentando entender como ele errou aquele arpão. Será que Pussy conseguiu se movimentar com o tempo parado? Piauí virou São Paulo. Porque começou a chover, eles iam pegar o guarda-chuva, a chuva parou. As nuvens começaram a se movimentar de maneira estranha. A porta do bagulho fechou, quase arrancou a bunda da Hermes. Pelo mundo, coisas estranhas estavam acontecendo. Uma criança comprou um sorvete. O sorvete derreteu antes dela colocar na boca. Pessoas congelando em frigobar. Semáforos abrindo e fechando. Tinha caído um tijolo na cara da Hermes, mas ela já estava curada. O pôr do sol aconteceu em uma fração de segundos e já havia anoitecido. E as estrelas começaram a passar rápido demais. Jotaro viu um vulto
passando rápido. O que era aquilo? Era The Flash? Star Proteina! Sawardo! Existia alguma coisa correndo numa velocidade absurda. Mano, o Diverdan só botou a cabecinha. E aí, mano, no meio do apocalipse, o Anasui chegou pro Jotaro e falou: seu Jotaro, sei que o momento não é o próprio, né? Não é muito propício, mas eu descobri que a sua filha tá solteira. Me conceda a mão de sua filha em casamento. O cara tava maluco, mano. O Jotaro não entendeu nada, acabou de sair do coma, já tinha um genro. Cara, que bonitinho. O Anasui tá falando que, né, que ele foi condenado à cadeia por homicídio, ele matou uma mulher, mas que a determinação da Jolene mudou o que ele sente. Por favor, Jotaro, me permita me casar com a sua filha. Ah, que bonitinha. A Jolene deu um vai ter e grudou na sua. Olha a mãozinha no peito. Os sinais estavam ali. Mano, e tava uma ventania do caralho. Ah, mano. E aí o Jotaro puxou a Jolene pro perto dele e abraçou ela. Ele falou: irmão, depois você vê essa pica aí. Agora, o Pussy provavelmente ele tá conseguindo se movimentar numa velocidade escaralhada, mas a gente consegue ver ele. Pelo que ele viu no relógio dele, 1 hora tá levando 2 minutos pra passar. Olha essa rapaziada gulosa. Star Proteina! Mano, o Pussy tava trepado no coqueiro com seu stand. O tempo ia voltar a correr, ele começou a metralhar o ar. Ora, 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 ora! Meu pescoço. O pescoço de Jotaro foi cortado. Na verdade, o Diverdan entrou... É outra skill do Diverdan. Entrou no corpo do Jotaro e tancou o ferimento. Mano, e o Pussy tá voando de 4 já. Preparado pra dar um bote como um leão, assim, nhau. Mas mesmo assim, Jotaro está fraco, ele está velho. Olha, Maiden in Heaven. Que stand escaralhado. Templey, o poder além da compreensão que tá na frente de vocês. O Pussy, ele fala que o alvo dele não é mais o Jotaro, é o Anasui. Porque ele consegue ficar absorvendo os ataques dele. O Flintstone ficou maluco, ele deu um tiro no Pucci. Só emendar a arma pra uma criança. Mano, o bicho correndo na velocidade da luz. Calma, olha o plano da galera. O Flintstone deu um tiro. Só que aquela era uma bala falsa. A Hermes tinha dado um beijinho na bala. Ele tirou o adesivo da bala e eles iam ser puxados pra direção da original. E aí todos eles saem voando. O Pussy falou: rapaziada, agora vocês vão ver. Mano, saiu quicando. Olha isso. Ele é mais rápido que uma bala. Anasui decide se sacrificar. Ele fala pro Jotaro que quando o Pussy for atacar ele precisa parar o tempo. E ele só vai ter uma oportunidade. Ele tem que esbagaçar o Pussy na porrada. Não existe outra opção. E aí a Jolene, ela vira e fala que o Anasui pode pedir ela em casamento. Eles estão numa situação desesperadora, mas o seu sacrifício traz esperança. E ela não consegue ver escuridão no coração dele. Mano, os caras caem no meio da água e lá vem Pussy, rodando, rodando. As habilidades de Sonic the Hedgehog. Só que de repente, o tempo começou a acelerar mais. Cada segundo que passa, o tempo corria de maneira mais depressa. O tempo tá passando tão depressa que os mangakas não conseguem desenhar porque a tinta da caneta seca antes deles conseguirem riscar o papel. E aí uma cena bem bonitinha, uma cena bem legal, porque um editor da Jump liga pro cara e fala que apenas um mangaka está conseguindo cumprir os prazos, e é ele, Kishibe Rohan. Mano, e aí o tempo tá passando, o bagulho tá rodando, é muito rápido, gente. E essa é a mensagem que Araki quer dizer a nós. O tempo voa. Mano, e aí, mano? Uau! Eu sabia, Araki, eu sabia, Araki. Você não consegue, Araki, esconder. Você nunca consegue terminar um mangá sem fazer uma rosquinha. Pussy havia estourado a mão no peito de Anasui, fazendo uma linda rosquinha. Star Proteina, Sawardo! Na verdade, Pussy, ele fez uma coisa terrível. Ele usou o braço de Stone Refri pra perfurar o corpo de Anasui. Por que, Pussy? Por que, Araki? Aquele era o momento. A única chance que Jotaro Kujo teria para exterminar com Pussy. Mas no momento que ele foi dar um golpe, ele percebeu: Pussy, que homem sujo. Isso. Ele arremessou várias facas ao corpo de Jolene. E assim que o tempo voltasse a correr, Jolene seria perfurada pelas facas. Uma cena exatamente igual que aconteceu com Jotaro versus Dio na parte 3. Outra mensagem de Araki: nunca se esqueça do passado. Cara, esse momento pra mim é a cena mais bonita, porque o Jotaro, ele passou toda essa coisa dele ter abandonado a Jolene, dele ter vivido uma vida correndo atrás dos capangas do Dio, uma vida que ele teve que abdicar de sua família, e no momento que ele teve que escolher entre salvar a todos ou salvar apenas a sua filha, ele optou pela Jolene. Você tem um coração puro, Araki. Obrigado. Ora, 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 ora. Só que nesse momento, Pussy conseguiu escapar. A família Joestar chegou até aqui graças à sua bravura e coragem. Mas a fraqueza de sua linhagem também é a honra. Jotaro Kujo, sua fraqueza era sua filha. Nesse momento... Não, Araki. Agora não, Araki. Por favor, nos poupe. Pussy cortou os 2 braços de Hermes Costello. A mina caiu toda
embucetada na água e o rosto de Jotaro Kujo partido ao meio, assim como as previsões de Boingo nos disseram. Estava tudo na nossa frente, rapaziada. Tudo foi mostrado para nós, só que fomos ingênuos demais para acreditar. Araki habita os 3 tempos verbais da língua portuguesa: o pretérito, o passado e o futuro. E depois de muita coisa, Jotaro Kujo vai descansar em paz, com o coração tranquilo de que em seu último momento ele fez a escolha certa. Flintstone tá maluco, velho, tá acreditando. Aquela cabeça gorda dele, Pussy já tá atrás dele. Mano, ele virou com 3/8. Mano, não se aproxime. Aí, do nada, o Empório saiu voando. Ele saiu dando moonwalk na água e mergulhou. Rapaziada. Que momento difícil. O Pussy já tinha dado um triple kill aqui. Adeus, Anasui. Você cometeu muitos crimes na sua vida, mas no final encontrou o seu verdadeiro amor. Você poderia ter sido um homem bom se nos encontrássemos de novo. Adeus. Oh, Hermes Costela, tudo o que você fez foi em nome de sua irmã, mas o caminho da vingança te levou a lugares tortuosos. Obrigado por tudo, Hermes Costela. Aprendi muito com você. E por último, adeus, Jotaro Kujo. Você foi como um pai pra mim. Os seus socos eram tão lindos que ressoavam como poemas na minha mente. Nunca esquecerei da nobre rapaziada. Viverão pra sempre em meu coração. Descanse em paz. Mano, a Jorin, ela tacou a pedra, sei lá, cortou a cara de Pussy. Mano, e a Jolene mergulhou e foi igual uma baleia nadando. E aí o Pussy entrou na água, mano, e foi igual um torpedo atrás dela. Ela estava sendo puxada por golfinhos. A prisioneira do amor, ela percebeu que ela e Empório não poderiam ser salvos juntos. Porque o Pussy, ele pode sentir a localização dos membros da família Joestar. Não existe um lugar seguro junto com ela. E ela já estava letalmente ferida. E os caras conversando debaixo d'água. É porque Jojo, todos eles são fluentes no Gloob Gloob. Espere, Jorine. Ela se separa de Flintstone. Adeus, Flintstone. Stone Refri. Ora. Mano, pau. Só vemos a mão de Stone Refri. Os óculos quebrados. O stand mais estiloso de todos foi quebrado. Jorine! E borboletas lindas. Borboletas lindas que representam a própria Jorin. Uma imagem revela mais que 1000 palavras. Araki, eu não sei se eu consigo de novo, Araki. Nos poupe, Araki. Jorin, você viveu uma vida honrada, Jorin. Prisioneira do amor que sente pelo seu pai. Nunca esqueceremos do enorme coração que bate em seu. Descanse em paz, irmãzona. Flintstone não tava acreditando no que tá acontecendo, mano. E aí, mano, o tempo começou a passar tão rápido que o sol parecia um meteoro no céu. Relógios rodando, escaralho. Cachaça, drogas. A roupa das pessoas começou a se desmanchar. Flintstone saiu, mano, a água da terra começou a evaporar. O Flintstone ficou pelado, montado num golfinho. E aí, o ápice da loucura, da pitu e das drogas. Seres humanos, lombrigas, mitocôndrias, caranguejos começaram a entrar no loop. Mano, Flintstone, ele acorda. Ele estava dentro da cadeia de Green Dolph, completamente pelado. E aí ele percebeu uma coisa, ele ouviu uma voz esquisita. O bicho tava maluco. Falei, o que tá acontecendo? Eu sou menor de idade, eu não posso beber. Ele escuta a voz de Jorin. Quando ele olhou lá dentro, era uma Jolene e um Jotaro completamente diferente daqueles que ele a conhecia. Olha esse Jotaro, velho. Parece um pinguço. Lembrando, a roupa da Jolene tem um coração com uma borboleta. E aqui ela usa um símbolo de espada com uma vespa. E aí, do nada, ele entrou. Pussy. Só que é o mesmo Pussy que tava na praia. Mano, ele só dá um murrão no Jotaro. Nossa, sorte do Pussy que não era o Jotaro real isso aqui, né? Que, mano, isso daqui é uma das maiores cachaças já escritas. O Pussy, ele acelerou o tempo de uma forma que ele terminou o universo, iniciou ele de novo, onde todas as coisas iam acontecer exatamente como o universo anterior. Porém, como o universo terminou e começou de novo, todas as pessoas já viram o seu destino. Então, no subconsciente delas, elas já sabem de tudo que vai acontecer. Pra mim, isso sempre foi uma referência pro Pussy tirar a culpa de dentro dele sobre a morte da Perla, dizendo que aquilo não foi culpa dele, apesar de ter sido culpa dele, porque o destino dos seres humanos é imutável. Omnes Mammalia Sumus. Só que o Made in Heaven foi incompleto, porque ele parou essa reinicialização do tempo antes do dia que eles estavam no Piauí, porque ele sabia exatamente onde o Empório estava naquele dia, que era dentro da
cadeia de Green Dolphin. Empório, você é a única anomalia nesse universo. O Empório, ele entrou pela fresta da parede. E aí acontece umas coisas, tipo, o policial, ele bate numa vassoura, mas ele inconscientemente, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Como eu disse, todos têm em seu subconsciente o que vai acontecer. Mano, e Pussy vem igual a máquina. Flintstone, você não pode fugir de mim, Flintstone. Ele tá explicando que ele desacelerou o tempo unicamente pra eliminar o Flintstone, igual eu tinha dito. Made in Heaven, mano, ele vai dar um murro no Flintstone. Pau! O CD, a imagem de Weather Report, preso na cabeça de Flintstone. Ele foi salvo por um segundo. Johnny Cujo, antes de se sacrificar, entregou o Weather Report para Flintstone. A imagem desse homem maravilhoso. Eu tenho Weather Report. E aí Pussy começou a tremelicar. Ele começou a tremelicar. Ficou maluco. Você não pode me deter, Flintstone. Começou a rodar, virou o Sonic. Ele vai dar um murro no Empório. A mão dele começa a encher de veia. Hoje não é dia do punhetaço. A mão não! Mano, ele afunda no chão e fala, o que tá acontecendo aqui, tio? Mano, o Weather Report. E aí o Empório, ele fala, meu Deus do céu, mano, aqui a gente vai ter uma aula de química, que o oxigênio é a coisa mais importante para os seres vivos. Porém, o oxigênio puro, ele é completamente tóxico. E é isso que ele fez, ele aumentou a taxa de oxigênio no oxigênio. Cara, o cara tá sangrando dentro da bolinha do olho, irmão. Mano, ele chumba a mão na cabeça de Pussy. Que soco gostoso. Não é possível agora que eu me tornei um deus. Olha a bundinha do Weather Report ali, ó. Uma evolução do Araki, eu já disse. Um stand com sapato. Veremos mais isso no Novo Testamento, tá? O stand com sapato. E o Pussy tá falando que não acredita que ele vai ser derrotado por Flintstone. E aí, mano, ele lacrou. Ele falou, Mona, eu não derrotei você sozinho. Weather Report, Foo Fighter, Jotaro, Anasui, Hermes Costello. Todos eles me ajudaram a chegar até aqui. Flintstone! Mano, ele começa a dar tanto murro no Pussy, que ele abre um buraco negro no chão. E aí o universo é resetado, desresetado. Aqui, gente, desculpa, eu já não consigo tentar explicar. O meu cérebro já desmanchou. O universo, ele volta de novo. Só que aí cai uma formiga. Muita gente fala que essa formiga é de Steel Ball Run. Eu acho que vocês estão bêbados, velho. E aí, mano, nós temos, pra mim, o momento mais bonito de Jojo. Cara, eu não vou tentar explicar, mas eu já tenho um vídeo todo falando sobre a parte 6, como eu acho ela linda. Mas nesse momento, meio que ele desresetou o universo numa realidade onde não existe Pussy. Só que apenas Flintstone se lembra de tudo que aconteceu. E aí ele tá fora da cadeia e ele acaba encontrando a Hermes Costello. E ela tá precisando de troco pra pagar o ônibus, porque ela tá indo ver sei lá quem. E aí nós vemos um dos seres mais gulosos do mundo. Ah, mano, que cena bonita, cara. Começa a tocar a música tema da Jolene e o Empório vê ela, mano, com o cabelo solto, completamente diferente. Só que essa não é a Jolene, essa é a Irene. Ela conta que tá indo visitar o pai dela pra apresentar o noivo dela, que é o Anasui. E ela fala que ele é o namorado dela e que eles vão se casar. Olha que galante, olha que fofinho, cara. Que amor delicado. Pelo que eu entendo, essas versões são diferentes das anteriores. Por exemplo, como não existe mais o Pussy, o Jotaro não passou a vida inteira caçando os leais discípulos do Dio. E por isso ele acabou sendo um pai presente. Essa Jorine, a Irene, ela não foi uma marginal, ela não foi pra cadeia, ela não se envolveu com as pessoas erradas. E por isso ela conheceu o Anasui em um momento onde ele não cometeu um homicídio, ele também não foi preso. E aí começa a chover e a Irene oferece a blusa pro Empório. Ah, mano, que bonitinha ela com o cabelo solto. Cara, esse momento eu não consigo, cara. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo essa cena, mano. Real mesmo. Desculpa, velho, desculpa. Essa cena é muito foda, né? E aí o Empório, ele tá, tipo, quase chorando. Ele vê a estrela no ombro dela e ela pergunta o que aconteceu, né? E ele fala, meu nome é Empório. Eles oferecem uma carona. Enquanto eles estão indo embora, eles veem o Weather Report pedindo carona. E aí eles param o carro e o Weather Report se junta a eles. Ah, mano, e aí toca a música, né? O Roundabout, a música ícone de Jojo, né? E aí nós vemos todos os nossos heróis, Jolene, o Jotaro, a Hermes, Foo Fighters, o Anasui e o Weather Report. Cara, que momento mais lindo que foi o final da parte 6. Cara, eu não tava preparado pra gravar isso. E aí, mano, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, cara, puta, cara, eu me desmanchei, mano. A estrela passando, né? A estrela Joestar. E aí ela vai passando por todas as histórias que a gente acompanhou, mano, né? Lembrando, né? O mangá foram 17 anos do Araki trabalhando nesse universo de Jojo. O Jonathan e o Danny
o Joseph e o Caesar quando eles conhecem a Lisa. Vemos a rapaziada no Egito, mano, o Polnareff correndo atrás do Iggy. Nós vemos Morio, né, o Okuyasu, o pai dele, o Josuke, o Jotaro, o Joseph, o Koichi, a namorada dele, o Rohan, a Cinderela. Nós temos o momento onde eles vão até a igreja, que o Butcherati ele vai entregar a Triste pro chefe, né? Toda a rapaziada junta ainda, né? É o último momento que a gente tem o Fugo junto da galera. E por final, todo mundo ali, né? Se reencontrando no final da parte 6. E é isso, mano. Encerramos Mulheres Lindas em Pose Gulosa. Cara, eu ia fazer um encerramento todo aquele exagerado que eu faço, mas eu não consigo, velho. É isso. Hoje é a data de estreia de Steel Ball Run. Eu pretendo lançar o vídeo no domingo ou na segunda, eu não sei quanto tempo. Mano, eu tô destruído, eu tô muito cansado, mas eu vou terminar esses vídeos. E, mano, obrigado por tudo. Eu acho que deram 5, 6 anos que eu faço vídeo de Jojos aqui no YouTube. Eu sei, mano, eu nunca quis me passar pelo cara que mais entende ou o maior fã de Jojo. Eu só sou um fã. Eu amo pra caramba essa obra. Foi uma coisa muito especial na minha vida. Vocês mudaram a minha vida em muitas coisas. Então, obrigado, tá? Todo mundo aí que acompanhou esses vídeos que eu fiz, de todo o coração. E em breve, nos próximos dias, fiquem de olho aí no canal, que teremos finalmente cowboys magros em poses gulosas. Obrigado, galera. Amo todos vocês, tá? Um beijo.